Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Matemática Discreta e Lógica. Vamos começar aqui com relações, né? Então, relações é um termo que a gente usa no dia a dia, né? E como alguns exemplos, né? Do cotidiano, por exemplo, de parentesco, né? A gente pode falar que João é irmão de Maria, né? E Maria é irmã de João, né? Podemos usar, por exemplo, relações de maior ou igual, né? Para relacionar a estatura de pessoas. Então, a gente pode falar que Marcos é maior do que Antônio, né? Ou igualdade com relação aos números reais, né? Temos exemplo também de lista telefônica, né? Hoje em dia, né? Todas nos nossos celulares, né? Antigamente através de catálogos, né? Onde a gente associava as pessoas, né? Ao seu número telefônico, outras relações como faz fronteira com, né? Para um conjunto de países, a gente pode dizer, olha, o Brasil faz fronteira com o Paraguai, né? E o Paraguai faz fronteira com o Brasil, né? Então o sentido também vale. Filas de pessoas, né? A gente fala que Marcos está à frente de João, né? Então essa relação dentro de uma fila. Então, além desse conceito intuitivo de relação, né, ser usado no cotidiano, o seu estudo é muito importante para a área de matemática, computação, e a gente até viu algumas dessas relações, né? Na teoria de conjuntos, por exemplo, a gente podia citar as relações, por exemplo, de igualdade e de continência, né? No caso da lógica, a gente viu relações como a equivalência e também a implicação. E aí, quando a gente fala de relações, né, a gente pode estar relacionando um ou mais elementos, né? Então, dependendo da quantidade de elementos que a gente está relacionando, uma relação pode ser classificada como binária, né, ternária, né? Nesse estudo, a gente vai focar aqui nas relações binárias, né? Essa que é o nosso objeto de interesse aqui. Então, vamos falar agora sobre as relações binárias, né? Então, a definição, né? Vamos lembrar aqui que, observem, né? Antes da gente mostrar a definição, que aqui a gente já vai estar utilizando alguns dos conceitos que vimos anteriormente, né? Por exemplo, o conceito de produto cartesiano, né? Então, aqui a gente tem um produto cartesiano entre A e B, né? Destacando aqui, né? Produto cartesiano entre A e B. Eita. Aqui a gente tem aquele conceito, né, de par ordenado, que a gente viu. E aqui a gente tem aquele conceito de condição, né, que é um conectivo da lógica, que é o se e o então. Então, para destacar aqui como a gente vai utilizando, né, os conceitos, né, de forma construtiva, né? Então, à medida que a gente vai avançando nas unidades, a gente vai aproveitando conceitos que a gente viu em unidades anteriores, né? Então, o que seria uma relação binária? R de A em B. Então, é uma relação que está contida, né, no produto cartesiano entre A e B. O A, a gente pode chamar ele de domínio, origem ou conjunto de partida dessa relação R. Já o B, a gente poderia chamar de contradomínio, codomínio, destino ou conjunto de chegada da relação R. E aí, quando a gente tem, né, se o par ordenado de A e B pertence a esse conjunto R, então dizemos que A relaciona-se com B, né? O elemento A relaciona-se com o elemento B. Ok? Vamos ver agora alguns exemplos, né? Esses conjuntos, né, esse conjunto A, conjunto B e C aqui já são nossos conhecidos, né, da unidade anterior. Então, aqui, né, é importante a gente destacar que o conjunto vazio, né, é uma relação entre qualquer par de conjuntos, né? Então, sim, o conjunto vazio é relação em qualquer par de conjuntos, né? Porque ele está contido em qualquer produto cartesiano. O produto cartesiano entre A e B, né, é uma relação com origem em A e destino em B. A relação de igualdade, né? Então, aqui a gente vai ter apenas o par coordenadas
par de elementos aqui A e A, né? Par ordenado A e A, que atende essa relação de igualdade, sendo que o elemento A é igual ao elemento A. Aqui uma relação, né, no conjunto C que tem esses elementos aqui 0, 1 e 2, se a gente pegar a relação de menor, né, a gente tem os pares 0 e 1, porque 0 é menor do que 1, 0 e 2, porque 0 é menor que 2, e 1 e 2, porque 1 é menor que 2. Então esses são os pares, né, que definem esta relação aqui. A gente pode definir uma relação qualquer, né? Então, por exemplo, uma relação qualquer de C em B, a gente teria, por exemplo, 0 para A e 1 para B, né? Produto cartesiano 0 em A e 1 em B. Aqui a gente tem uma notação alternativa, né, para uma relação R contida no produto cartesiano A e B, que a gente destaca aqui a direção da relação, né, com essa setinha. Então, dizendo que, ó, que eu tenho uma relação R de A para B. No caso do elemento, né, de um elemento que pertence a essa relação, então, por exemplo, se eu tenho um par aqui A e B pertencente a R, é frequentemente denotado, né, é comum a gente usar a forma infixa, né, que entre A, R e B. Vemos aqui alguns exemplos, né? Então, eu tenho a relação contida, né, entre o conjunto potência de B e o conjunto potência de B. Então, tem-se que A, né, está contido, esse conjunto que tem o Azinho está contido nesse outro conjunto que tem o Azinho e Bzinho aqui, né? Então, aqui a gente coloca na forma infixa, né? A forma infixa está dizendo que, olha, essa operação está entre os operandos, né? Então, essa é a forma infixa. Na computação, a gente destaca, às vezes, em algumas outras situações, a forma prefixa, quando a gente tem, por exemplo, o operador antes dos operandos, né? E a forma pós-fixa, quando a gente tem o operador após os operandos. Então, a forma fixa é a mais comum que a gente utiliza na matemática. Aqui a relação de menor ou igual, né, entre o conjunto C. Então, eu tenho aqui 0 é menor ou igual a 2. Né? E aqui o de igualdade, né? Então, a gente tem que A é igual a A. Agora veremos aqui o conceito de endorrelação, né? Então a gente viu alguns exemplos de relações entre entidades de conjuntos diferentes, né? Um exemplo era a lista telefônica que relacionava pessoas, né, com números. Porém, relacionar entidades de um mesmo conjunto, né, é interessante, né, para vários estudos, e ela é denominada de endorrelação. Aqui temos a definição de uma endorrelação de um dado conjunto A. É uma relação, né, entre A para A, é uma endorrelação ou autorrelação, né? Nesse caso, a gente pode afirmar que R é uma relação em A, né? E a notação mais comum, né, dessa endorrelação é a gente colocar esse pares aqui, mostrando o conjunto A e a relação R. Então, temos apenas um único conjunto, de A para A. E aqui temos vários exemplos, né, de endorrelações relevantes, né, que a gente conhece aí da matemática. Por exemplo, a relação de menor igual, né, aqui no caso de menor igual no conjunto dos números naturais, né, a relação de menor no conjunto dos números inteiros, a relação de igualdade, né, nos racionais, a relação de continência, né, no conjunto potência, né, de A, ou no conjunto potência de R, né? Aqui eu tenho a relação de contido propriamente, né, no conjunto potência de R. Então, uma relação a gente pode, né, usar o diagrama de Venn, né, que a gente viu na terceira unidade, né, onde os elementos serão relacionados, né, os elementos relacionados são ligados por setas, né. Então, aqui eu tenho a relação
A e B, né, entre os conjuntos Azão e Bzão. E aí eu tenho aqui a representação usando o diagrama de Venn, né, destacando o elemento A no conjunto Azão e o elemento B no conjunto Bzão. E uma seta indicando que A está relacionado com B. Aqui uma outra relação entre os valores com o conjunto C, né, com os números 0, 1 e 2, né, a relação de menor. Então eu tenho aqui que 0 é menor do que 1, 0 é menor do que 2 e 1 é menor do que 2. O 2, por exemplo, não relaciona com ninguém, né, porque o 2 não tem nenhum número que o 2 seja menor. Quando a gente tem uma endorrelação, né, no caso aqui do conjunto C, essa relação de menor, né, é comum a gente repetir o conjunto, né, para facilitar essa visualização das relações, né. Então a gente repetiu aqui o conjunto C para a gente poder destacar a relação entre os elementos. Agora a gente tem aqui algumas definições, né? Então, seja R, né, uma relação entre A e B, então, o que a gente pode dizer aqui? Então, se o par ordenado A e B pertence a R, a gente pode afirmar que R está definida para A e que B é a imagem de A, do elemento A. O conjunto, né, de todos os elementos de A para os quais R está definida é denominado de domínio de definição. O conjunto de todos os elementos de B, os quais são imagem de R, né? Então a imagem seria apenas um elemento, mas quando eu tenho o conjunto de todos os elementos, né, conjunto de todas as imagens de R, a gente tem o conjunto imagem, ou também a gente pode chamar de domínio de valores, né? Então eu tenho um domínio de definição, do outro lado eu posso chamar de domínio de valores, né? Sempre é bom a gente ter alguns exemplos, né? Então vamos ver aqui uns exemplos para a gente ver esses conceitos, né? Então, uma relação vazia, né, tem como domínio de definição e conjunto imagem também vazios, né? Para a endorrelação menor no conjunto C, né, que foi definida, né, por exemplo, por esse conjunto C 0, 1 e 2, eu tenho esses pares aqui, né, 0, 1, 0, 2 e 1 e 2, né? O domínio de definição é 0 e 1, né? 0, 0 e 1 aqui, né? O domínio de valores é qual? 1 e 2, né? Então 1 e 2, para qual valores que estão direcionados. Que também a gente pode chamar de conjunto imagem. Para a relação, né, de igualdade, né, entre os conjuntos A e B, né, observe que os conjuntos A e B, o conjunto imagem, né, ou domínio de valores, né, seria esse conjunto que possui apenas o elemento Azinho aqui. Agora a gente vai mostrar como a gente pode utilizar o conceito de grafos para representar endorrelação, né? Então é importante destacar que toda endorrelação de R de um conjunto A para o conjunto A pode ser vista como um grafo, né? E será visto, né, que toda endorrelação é um grafo, mas nem todo grafo é uma endorrelação. Então, por enquanto, né, pensem nessa afirmação aqui, tenta imaginar algum caso de algum grafo que não é uma endorrelação, né? E depois a gente vai destacar melhor isso. E aqui também é importante a gente lembrar, pessoal, que a teoria dos grafos é um tópico muito interessante, muito relevante para a computação e também muito extenso, né? Aqui a gente vai ver apenas alguns conceitos mais básicos, né, da parte da teoria dos grafos. Então, em cursos de bacharelado em ciência da computação, em alguns casos consegue-se até ter uma disciplina específica para tratar a teoria dos grafos, né? Então aqui a gente vai ver alguns conceitos mais básicos.
Então a ideia de tratar uma endorrelação como grafo, ela facilita o estudo, né, dando essa visão mais clara do relacionamento e das propriedades. Porém, né, essa representação pode se tornar confusa quando a gente tem muitos pares, né? E aí, caso a representação física não seja importante, o grafo pode ser conveniente mesmo com um número infinito de pares, né? A gente apenas descrever ele. Então, nesse tipo de representação, né, os elementos são representados por nodos, né? São essas bolinhas aqui. Já as relações, né, as setas, né, são chamadas também de arcos e aresta, e elas representam aqui os pares da relação. Vamos ver aqui uns exemplos, né? Aqui, novamente, aqueles conjuntos, né, conhecidos da gente ainda em várias unidades, né? Então, aqui eu tenho as relações, né, 1, 2, 3 e 4, e abaixo aqui eu tenho a figura dos grafos, representando cada uma dessas relações. Começando com essa relação vazia, né, eu tenho um elemento A, né, que pertence ao conjunto A, né, a gente observa aqui, e não existe nenhuma relação, né, nem de A com A, né, não existe nenhuma relação. Então a gente só tem o nodo, a gente não tem setas aqui. A relação de igualdade, né, uma endorrelação de igualdade no conjunto B, eu teria esse grafo onde eu indico que o A está relacionado com A, que A é igual a A, e o que o B é igual a B, né? Então, essa é o grafo representando essa endorrelação. Uma outra endorrelação no conjunto C, né, que é a endorrelação de menor, eu tenho que 0 é menor do que 1, né? Tem uma seta aqui indicando 0 é menor do que 1, que 1 é menor do que 2 e que 0 é menor do que 2. Então, o 2 aqui ele tem seta vindo tanto do 1 quanto do 0, porém do 2 não sai nenhuma seta, né, indicando que o 2 não tem uma relação. Ele está relacionado com, né, mas ele não tem uma relação de menor com nenhum outro valor. E aqui por fim, né, eu tenho uma relação qualquer aqui entre o conjunto C. Então está indicando aqui que existe 0 para 2, né, tem a seta. Existe, né, o 2 para 2, né, está indicado aqui, e de 2 para 1, né, que aqui não está, temos que dar uma corrigida aqui. Então temos a relação de 0 para 2 e de 2 para 0, né? Então aquele grafo, esse grafo aqui representaria essa relação, 0 para 2 e 2 para 0 e de 2 para 2, né? Então não é de 2 para 1, não existe aqui nenhuma seta indicando 2 para 1. Então aqui leiam 2 e 0 aqui. Além dos grafos, podemos representar as relações como matrizes, né? Então a representação de uma relação de A para B como matriz é especialmente interessante para a implementação através de algoritmos computacionais, né? E a gente vai ver a seguir alguma abordagem, como é que é a abordagem usada, né, para a gente poder transcrever uma relação através de uma matriz. Suponha aqui, né, de modo mais geral, suponha um conjunto A, formado aqui por Azinho 1, Azinho 2, até Azinho N, né, com N elementos. Um conjunto B com M elementos, né, 1, 2, até M, né, e ambos conjuntos são finitos, né, então temos que trabalhar com conjuntos finitos. Então, como será a matriz, né, que representa esse conjunto aqui? A gente vai ter N linhas, né, N linhas, vamos ter M colunas, vamos ter M vezes N posições ou células, né? Cada posição ou célula vai conter um valor lógico, verdadeiro ou falso, né? Que por simplicidade, normalmente a gente vai colocar 0 e 1, né? Representando falso e verdadeiro. Se o par ordenado AI, BJ pertence a R, então a posição da matriz determinada pela linha I e coluna J contém um valor verdadeiro, né? Caso contrário, contém um valor falso. Ok? Vamos ver exemplos, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, utilizando novamente aqueles conjuntos A, B e C, né? No caso da relação vazia, né, a gente tem aqui de A para A, né, que é a relação, uma endorrelação em A, e
o único valor aqui na matriz é 0, porque não existe uma relação entre A e A. A relação de igualdade, né, a endorrelação de igualdade no conjunto B, eu tenho aqui duas linhas por duas colunas, né? Nesse caso, o A é igual a A, então observe aqui o valor de 1. A não é igual a B, né? Então 0. B é igual a A? Não, não é. Então é 0. B é igual a B? Sim. É igual, então a gente coloca aqui 1. A relação de menor, né? Então observe que 0 não é menor do que 0, né? Então colocamos 0 aqui. 0 é menor do que 1, né? Então a gente tem 1. 0 é menor do que 2, então aqui a gente coloca 1 também. 1 é menor que 0? Não. 1 é menor do que 1? Também não. 1 é menor do que 2? Sim. Então a gente coloca 1 aqui. E o 2 não é menor do que ninguém, né? Então a gente coloca 0 para todos os casos aqui. Então todas as posições aqui da célula com 0. Aqui uma relação qualquer, né? Observe que aquela, a gente tinha errado, aqui está 2 e 0, né? Que é aquele exemplo. Então, a relação aqui de 0 e 2, né? Então existe uma relação de 0 e 2, então a gente coloca 1 aqui. Existe a relação de 2 e 0, né? Colocamos 1 aqui. E a relação de 2 e 2, então coloca 1 aqui também. Então, essa é uma forma da gente representar. E existem diversos algoritmos que analisam essas relações e que funcionam muito bem, né, com esse tipo de representação. Que vocês podem, talvez, se deparar em estudos mais avançados aí. Vamos ver aqui mais um exemplo, né? Então, usando esses mesmos conjuntos, né, a gente pode representar aqui o produto cartesiano, né, de A para B. Né? Então, o produto cartesiano aqui a gente vai ter o A. Né? Então, se a gente tem o A, lembrando aqui, qual que seria o produto cartesiano entre A e B? Né? Então, eu tenho o A com A, né? E também o A com B, né? Então, a relação de A para B, a gente vai ter aqui marcado 1 e 1 nos dois casos. A próxima relação aqui, né? Que relação que é essa? É uma relação qualquer, né? Então, estou dizendo aqui, olha, existe uma relação de 0 para A, 0 para A, e existe uma relação de 1 para B, né? De 1 para B. Então está marcado aqui também. Aqui a gente tem a relação de continência, de contido, entre o conjunto potência de A e o conjunto potência de B. Vocês lembram o que seria o conjunto potência? Então o conjunto potência são os subconjuntos, né, formados a partir do conjunto A. Então no caso do A, a gente tem o conjunto vazio, né, e o conjunto apenas formado por A. Temos esse aqui. E o conjunto potência do conjunto B, né, seria também o conjunto vazio, faz parte. Eu tenho o conjunto formado apenas pelo Azinho. Eu tenho o conjunto formado apenas pelo Bzinho, né, e eu tenho também o conjunto formado por Azinho e Bzinho. Então, o que eu quero é relacionar esses dois conjuntos aqui. Então, esse conjunto potência de A está aqui, né? Então eu tenho aqui o conjunto vazio e o conjunto formado apenas pelo Azinho. E aí agora eu quero ver, e nas colunas eu tenho aqui o outro conjunto potência de B, né? Que eu tenho o vazio, conjunto formado pelo Azinho, pelo Bzinho e pelo Azinho e Bzinho. Então o vazio está contido em todo mundo. O vazio está contido em vazio, está contido em A, está contido em B e AB. E o conjunto que possui apenas o elemento Azinho aqui, ele não está contido no vazio, né? Ele está contido no conjunto que tem apenas o A, né? Isso é verdade, porque esse aqui não é propriamente contido, né? Então é o contido, então nesse caso o A ele é subconjunto dele mesmo, né? Então aqui ele está contido, então existe essa relação, mas ele não está relacionado com o conjunto que tem apenas o B, então é 0 aqui. Mas ele está contido, né, no conjunto que tem o Azinho e Bzinho.
Agora a gente vai ver um outro conceito também bastante útil, né, que é a dualidade de uma relação. Então, seja A e B uma relação, a gente pode chamar de relação dual, oposta ou inversa de E, de R, né? Desculpa. E é denotado pela seguinte maneira: a gente pode representar dessa maneira aqui, né? Um R elevado ao menos 1, né? Ou o R elevado a um OP aqui. Então, duas representações que vocês vão ver nos livros texto aí. E como que ela é definida, né? Essa dualidade aqui. Então, uma relação dual de R é definida pelo par B e A, tem um par ordenado B e A, tal que A e B pertencem a R. Então, se A e B pertencem a R, então eu tenho B e A como par dessa relação. Novamente, a gente precisa dar uma olhada em exemplos, né? Antes da gente mostrar a questão dos exemplos, é importante salientar aqui que a gente vai usar mais o termo relação dual, né? Ou poderíamos usar também o oposta, mas a gente vai evitar o termo inversa, né? Porque isso pode causar confusão com a ideia de uma relação que possui inversa, que é um outro conceito e que a gente vai ver mais no final dessa unidade. Então temos aqui alguns exemplos, novamente usando os mesmos conjuntos que a gente já conhece bastante. Então o conjunto A, né? Então eu tenho aqui o Azinho. Então eu tenho aqui do lado esquerdo, né, as relações e do lado direito a sua relação dual, né, de cada uma delas. Então, por exemplo, no caso da igualdade, eu tenho aqui a relação Azinho, parzinho, Azinho, Azinho, então a dual dela vai ser idêntica, né? Azinho, Azinho. Já numa relação qualquer aqui, que eu tenho aqui entre C e B, onde eu tenho os pares 0 e Azinho, 1 e Bzinho, a minha oposta seria o que? A minha dual seria Azinho e 0, né? Então eu tinha 0 e A, aqui eu vou ter A e 0. Eu tinha 1 e B, aqui eu vou ter B e 1. Então a gente inverte os pares. Por isso que é importante salientar que aqui a gente tem pares ordenados, né? Onde a ordem importa. Aqui o produto cartesiano, né, entre A e B. Então a inversa do produto cartesiano de B e A seria o produto cartesiano entre B e A. Conjunto vazio, né? Então a inversa do conjunto vazio seria, a gente só inverte aqui a ordem, né? Porque o valor os valores são vazios. E no caso da relação C, né, a gente destacar aqui ela através de um diagrama Venn também, né, para a gente poder visualizar melhor a inversão das setas, né. Então, se eu tinha a relação aqui de 0, né, a relação de menor, né, 0 para 1, 0 para 2 e 1 para 2, a inversa, né, dessa endorrelação seria 1 para 0, 2 para 0 e 2 para 1. Então, pessoal, esse conceito de relação dual ele vai ser bastante importante quando a gente vê alguns tipos de relações, e quando a gente usa esse conceito de dualidade, a gente pode ver que uma relação ela difere, a gente pode falar que um tipo de relação é a sua dual, né? Dual de do outro tipo de relação. Vocês vão ver mais à frente esse conceito. Então, é importante salientar que esse conceito é interessante a gente entender, porque vai facilitar a gente entender outros conceitos mais à frente. Para a gente ir fechando o conteúdo dessa primeira parte, vamos ver agora com relação à representação, né? Como que a gente pode representar uma relação dual através de grafos ou matrizes, né? Vamos começar mostrando como seria a representação usando grafo, né? Então, o grafo de uma relação dual é o grafo resultante da inversão do sentido das arestas. Então, é bem fácil a gente visualizar isso, né? Como a gente pode ver aqui nesse exemplo aqui. Então, tendo como referência aqui o conjunto C, com os valores 0, 1 e 2, né? Aqui a gente tem do lado esquerdo as relações e do lado direito as duais, né? Então, aqui eu tenho a relação de maior e a relação de menor, né? Então,
não, relação de aqui está invertido, acho que o símbolo aqui, né? Então, mas se eu tenho a relação aqui de 0 para 1, 0 para 2 e 1 para 2, né? Ao inverter aqui, eu vou ter o sentido... Ah, não, desculpa, pessoal, que eu tenho... Tá na esquerda e direita, né? Eu tenho aqui, acima, eu tenho as relações, né? E abaixo, eu tenho as duais, né? Então, aí tudo bem. Então, aqui eu tenho aqui 0 para 1, 0 para 2 e 1 para 2. Então, invertendo aqui, eu tenho 1 para 0, 2 para 0 e 2 para 1. Uma outra relação qualquer, né? 0 para 1, 2 para 1 e 1 para 2, eu vou inverter, né? Então, eu tenho aqui 1 para 0, 1 para 2 e 2 para 1. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tinha nos dois sentidos, né? 1 para 2, 2 para 1. Então, a dual vai ter o mesmo, a gente vai visualizar da mesma maneira aqui. Então, aqui a gente está visualizando, né, a dual através de grafos. E no caso de matriz, né? Como é que seria? Então, no caso de matriz, né, a relação dual é a matriz transposta, ou seja, a gente vai trocar as linhas por colunas. Vocês lembram, né, o que seria a matriz transposta? Aqui tem uma figura, né, que ajuda a gente a lembrar, né, e entender o que isso quer dizer quando a gente fala trocar as linhas por colunas. Então eu tenho aqui a matriz A, né, então eu teria aqui as linhas 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Né? A sua transposta, né, eu vou ter as linhas 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Né? Então, aqui a gente mostrando graficamente, né, a gente fazendo essa transposição. Né? É como se a gente estivesse fazendo um giro, né, na matriz em 180 graus aqui, né? Ou 90 graus, né? 90 graus, né? Estou fazendo um giro em 90 graus aqui da matriz A, resultando na transposta de T, transposta de A. E aqui uns exemplos, né? Então, aqui a gente tinha, né, a relação de menor, né? E depois aqui a relação de maior. Né? Então, a relação de menor, por exemplo, 0 é menor do que 1, 0 é menor do que 2. Né? Aqui, né, o 0 não é maior que ninguém, né? E aqui a gente tinha, por exemplo, o 2 não é menor do que ninguém, né? O 2 é maior que 0 e 2 é maior que 1. E aqui a gente observa, né, a posição que ficava os valores verdadeiros, né? Ficava aqui acima da diagonal, e esse aqui agora está ficando abaixo da diagonal. Isso é uma característica interessante aqui, quando a gente faz essa transposição. Aqui tem a relação, né, de continência no produto potência aqui, né, de A e de B. Né? Então aqui a gente tem duas linhas por 4 colunas, né? E aí a dual a gente vai ter 4 linhas por 2 colunas. Né? Então a gente está relacionando aqui produto potência de A com produto potência de B, e na dual a gente está relacionando o produto potência de B com o produto potência de A. Né? Então por isso que a gente tem essa modificação de número de linhas e de colunas. Né? Então aqui, por exemplo, olhando para esse caso aqui, né? Então o A está contido em A e A está contido em AB. Né? Aqui a gente visualiza isso aqui também, né? Então, por exemplo, o A não está contido no conjunto vazio. Não, aqui é o B em conjunto vazio, o AB no conjunto vazio. Né? Porém, né, aqui a gente diz que o A contém o conjunto A, o B não contém o conjunto A e o AB contém o conjunto A. Né? Então, aqui a gente tem a relação contido e aqui temos a relação contém, né? No outro sentido. E aqui, pessoal, a gente finaliza essa primeira parte, né? Na segunda parte a gente vai ver a questão como composição, né, entre relações,
tipos de relações, propriedades de uma relação, e a gente vai ver que funções, né, é um caso específico de relações. Então a gente vai entender funções como caso específico de relações, e a gente vai ver isso como último tópico desta unidade. Então, bons estudos, né, e até a próxima videoaula, dando sequência a esse assunto aqui. Abraços!